Você já imaginou você fazendo um check-up, fazendo um acompanhamento normal, vai ao seu médico. E aí você chega, conversa, expõe suas situações, coloca lá suas apreensões, diz lá suas queixas, se existem ou não. E aí há uma decisão de fazer uma série de exames daqueles que compõem um check-up normal ou alguma coisa adicional, dependendo da queixa que você apresenta. E, sem mais nem menos, vem um diagnóstico de uma doença grave. Como você se sente? Como você se comporta? E outra coisa, normalmente, lá no finalzinho do nosso encontro de hoje, eu vou lhe contar uma história muito rapidinha para vocês terem ideia de como isso é importante. Por isso, não deixe de assistir o vídeo até o final. Se não é inscrito, chegou aqui por acaso, nos encontrou, se inscreva, ative o sininho e, gostando do conteúdo que nós vamos conversar aqui, além de compartilhar, como eu já falei, você deixa o seu like, seu gostei, para que a gente possa alcançar mais pessoas. bensound.com. Nós falamos aqui em uma outra ocasião sobre a importância da rede de apoio, porque são familiares e amigos que estão envolvidos com aquela pessoa que recebe o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença incurável ou de uma doença que deixa sérias lesões que possam trazer para aquela pessoa uma dificuldade de reinserção social ou até de uma vida igual à que tinha anteriormente ao diagnóstico. Então a gente tem que pensar hoje nesta pessoa. Esta pessoa, no primeiro momento, ela vai desenvolver uma característica que é a característica que a gente chama de negação. Não, eu não tenho isso. Não é possível. Por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Esse processo de negação ele é um processo muito forte, porque a gente faz uma avaliação do mundo assim, eu sou uma pessoa tranquila, eu faço as minhas coisas dentro daquilo que é correto, tanta gente ruim por aí para ter uma doença séria, grave, como, aspas, né, castigo, e por que está acontecendo comigo? Esse primeiro momento é muito difícil, porque é um momento que traz para as pessoas a vulnerabilidade, que traz para as pessoas a percepção da sua finitude. E principalmente, dependendo de que diagnóstico é esse, a aproximação de um conceito maior ou menor de morte iminente. Então, se você tem um diagnóstico de câncer, a associação com a morte ela é imediata. Apesar de que, na grande maioria das vezes, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a possibilidade nos dias de hoje, com a graça de Deus, de morte. A possibilidade, se você fizer uma comparação dos anos 80, quando se fazia o diagnóstico do HIV e da AIDS para hoje, é uma evolução extraordinária. Quem recebia esse diagnóstico na década de 80 tinha um caminho a trilhar de muita dor e sofrimento até a sua morte. E isso significando que a criatura teria que lidar com o seu poder de autodomínio sendo quebrado, o seu autocontrole sendo quebrado, a sua autodeterminação, sua capacidade de gerir a sua vida sendo quebrada. Aí, em cima disso, muitas vezes vem um sentimento das pessoas da rede de apoio querendo, no intuito de ajudar, acaba sufocando essa pessoa. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. É muito não.
que aparece na frente dessa pessoa que recebeu o diagnóstico de uma doença grave, né? Até mesmo, como a gente já falou aí em outro encontro, de uma gravidez. A gravidez coloca a mulher num percentil enorme de nãos. O que você acha? Concorda? Você, mulher, concorda com isso? Deixa aqui no seu comentário. Já teve a experiência de ter a gravidez e todo mundo dizer que você não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro? Olha só quantos nãos o indivíduo que recebe um diagnóstico. Eu estou fazendo sempre esse paralelo entre uma doença grave, incurável, e uma gravidez, que é um processo fisiológico que evolui desde que o mundo é mundo, para que se tenha a ideia de como isso pode interferir na vida do indivíduo que recebe essa informação. Se for, por exemplo, uma gravidez desejada, que maravilha, todo mundo feliz. Se for uma gravidez acidental ou por violência, olha que tragédia. Quantas coisas vão interferir na vida, no psicológico dessa pessoa, para que ela consiga se reestruturar, não é? Então, a gente precisa dar a essa pessoa a oportunidade e reconhecer de que ela passe pelas etapas. A etapa da negação, a etapa da barganha. É muito frequente na nossa cultura que as pessoas vão fazer promessas. Promessas, se eu ficar bem ou se eu ficar curado, eu vou subir a escadaria da penha, vou acender 380 milhões de velas e coisas semelhantes. Esse processo da barganha ele existe porque nós imaginamos que se a gente fizer algum auto-sacrifício, esse auto-sacrifício vai voltar para nós como um benefício, o benefício da cura. Não estou dizendo com isso que a fé, e aí num determinado momento a gente vai falar sobre isso, que a fé não interfira no seu processo de recuperação da saúde. E isso é tão importante, tão sério, que merece que vocês curtam aí, merece que vocês compartilhem esse momento de dizer assim, não, cuidado, mas as suas promessas, elas têm que habilitar uma fase do seu cérebro, que é a fase de eliminação de substâncias regeneradoras. Então, concordou com isso daí? Dá o seu like e se inscreva mesmo se você não fez a sua inscrição ainda, contanto que você tenha compartilhado e comentado isso que nós estamos conversando até agora. Depois desse momento, depois desse diagnóstico, depois dessa dificuldade, perdão, o indivíduo vai vir com o que a gente vai dizer, será que é uma aceitação? Eu preferia dizer uma compreensão. Se as coisas estiverem ocorrendo bem, se as coisas estiverem ocorrendo de uma maneira tranquila, se aquela pessoa tem um nível de espiritualidade, de religiosidade legal, se a sua rede de apoio é tranquila, existe esse momento da aceitação. E também da necessidade de você ser encaminhado para profissionais com capacidade técnica de desenvolver aquele tratamento que você precisa. Isso é muito importante. A partir disso, você vai ter essa oportunidade de trabalhar dentro de um aspecto técnico, dentro de um aspecto de suporte emocional e evoluir para a fase da recuperação. O que você entendeu desse nosso processo? Fez algum significado? Teve algum significado para você? Você já passou por alguma situação como essa? Você já enfrentou alguma situação dessa natureza? Ou alguém das suas gerações mais próximas? Vou contar um caso que eu disse para vocês que ia contar no finalzinho do vídeo, que esse daqui é bônus de ouro. Quando normalmente nós vamos buscar as coisas por exames ou por sintomas e sinais, a gente, de uma certa maneira, já fica aguardando alguma situação. Vou contar a história de um paciente, de uma situação que eu atendi num determinado momento, em que esse era um rapaz de 40 anos, foi fazer uma cirurgia de hemorroida. E, normalmente,
lá atrás, quando se fazia cirurgia de hemorroida, que não deixa de ser uma varize, uma forma de varize, as pessoas tiravam o material da hemorroida e desprezavam o material da hemorroida. Nesse caso especificamente, por sorte desse paciente, o médico, muito consciente, mandou esse material para exame, o que não era habitual na ocasião por conta de ser uma varize. E lá dentro do material da hemorroida tinha um melanoma, que é um dos cânceres mais graves, mais agressivos que nós temos do ponto de vista cutâneo. E a pergunta é como você pode imaginar o encontro de uma lesão dessa natureza numa região que nem você, nem ninguém, muitas vezes, observa? Isso é para chamar a atenção que a ideia do diagnóstico de um câncer, por exemplo, pode não estar à vista, mas que não há absolutamente nada que você retire do corpo da pessoa que você não tenha que mandar examinar. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, dissemine essa ideia, espalhe essa ideia, compartilhe essa ideia. Gostou do que nós comentamos? Dá o seu like e se inscreva para que a gente continue mantendo esse diálogo de verdades.